Olá, está começando mais um programa Entre Conversas e hoje vamos abordar um assunto muito atual e importante, o neuromarketing. Por isso, não saia daí, voltamos já! Dia 15 foi Dia do Consumidor e para homenagear você e eu, consumidores, vamos falar como o nosso cérebro tem grande influência nas nossas compras do dia a dia. Você costuma comprar de forma consciente ou inconsciente? Pela razão ou pela emoção? E você sabia que cerca de 95% das nossas compras são feitas de forma involuntária? Sem pensarmos? Curioso, né? E quem vai trazer esse assunto super interessante e em alta é a professora Larissa de Brito. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Então, hoje a gente vai começar falando como que é o neuromarketing. Muita gente fala de neuromarketing, é uma pauta atual, mas pouco sabe sobre ele. O que significa o neuromarketing? Neuromarketing é uma ciência relativamente jovem, né? Então ela vem lá de 1990, quando um médico de Harvard decidiu estudar o comportamento humano, a mente humana, como que ela reagia a certas ações do mercado, a certas ações de publicidade, de propaganda. Então ele colocou ali algumas pessoas dentro de um ambiente de ressonância magnética e descobriu então como que o cérebro reagia a certos estímulos que o marketing produzia. Então nós podemos entender a priori que o neuromarketing ele parte da neurociência, que é o estudo baseado na ciência do cérebro cientificamente comprovado pela medicina, e utiliza essa observância do consumidor por meio justamente da análise do mercado. Então, é uma disciplina relativamente jovem, a gente escuta falar, mas tem medo praticamente, porque a gente tem que entender, de fato, como que essa pesquisa, como se articula todo esse entendimento cerebral do indivíduo. Uhum. E assim, a compra, o ato de consumir está muito ligado ao nosso dia a dia. E quando a gente vê estudos que falam que as pessoas compram involuntariamente, então como que acontece o processo de compra no neuromarketing? Bom, quando nós estudamos a neurociência, nós precisamos entender que o nosso cérebro, ele pratica de 80% a 95% das nossas ações diárias são realizadas de modo inconsciente. Esse é o primeiro passo. Por que nós realizamos automaticamente, ações inconscientes durante o nosso todo dia? A verdade é que a partir do momento que você, por exemplo, aprendeu a dirigir, você não fica raciocinando aquela ação. O mesmo acontece na compra. Então, para a gente poder compreender mais esse lado inconsciente do indivíduo que leva à compra, nós precisamos entender a ação dele. Então, o que faz o meu indivíduo comprar? Então, para que nós possamos entender como que o indivíduo se move, como nós somos movidos nas nossas ações diárias, não só na compra, de um modo geral eu posso fazer a correlação de motivação e esforço. O indivíduo, então, quando ele vai comprar, ele tem uma motivação. Essa motivação ela é algo intrínseco, então tem um desejo por trás, o pertencimento, tem também a relação do racional, porque lógico, a depender do produto nós raciocinamos mais. Exemplo, vou comprar um carro, então eu acabo não agindo de modo involuntário justamente pelo esforço na compra, que tem um esforço financeiro. Então perceba que o primeiro passo é nós entendermos que nossos consumidores eles agem muito pelo inconsciente. Então, o meu produto, ele gera a possibilidade de apresentar o meu produto para impulsionar a venda inconsciente? Perfeito. Então, eu tenho que explorar os desejos, eu tenho que explorar as necessidades deste produto e dispor ao mercado dessa comunicação. Agora, se eu vendo um produto que ele dispõe principalmente de mais raciocínio, de mais tempo para a hora da compra, o exemplo do carro, então eu tenho que utilizar, além do desejo, principalmente o lado racional, justificando a esse cliente o porquê de tal compra. Então, tem duas forças motrizes que partem de qualquer ação: a motivação e o esforço de qualquer indivíduo.
Um exemplo é, você na sua casa, aí, então, tem uma motivação para fazer uma atividade. O chefe mandou. E aí, a partir de então, o chefe, você olha o esforço e aquela atividade demanda um longo esforço. Pois bem, o que você vai fazer? Procrastinar. Então, o objetivo do neuromarketing é conseguir alinhar essa discrepância de situações, colocando e percebendo neuralmente, de modo neural, obviamente, como que esse consumidor ele pode se sentir mais motivado à compra e aí entra o marketing. Como que eu posso baixar o esforço dele para encontrar o meu produto ou para ter o meu produto. E aí eu consigo ter a ação de compra. A partir disso, a ação de compra, eu consigo montar a jornada do cliente até mim. Sim. Muito interessante essa questão que você fala do produto e da marca, né? Então, como que o neuromarketing ele pode fortificar ainda mais essa relação de consumidor e marca? Bom, primeiro passo é saber que, primeiramente, nós agimos muito pelo meio inconsciente, 80% a 95% das nossas ações. Por que acontece isso? Então, o nosso cérebro ele já está ocupado para fazer o seu coração bater, para fazer seu pulmão funcionar. Então, tudo aquilo que a gente aprende, o cérebro já joga para o inconsciente. Então, para a gente se manter racional, existe um esforço. Eu estou usando um processo cognitivo. Para isso, então, as marcas, sabendo que boa parte das ações do meu consumidor são inconscientes, então eu consigo trazer certos gatilhos emocionais de desejo que justamente mexem com aquele modelo de motivação. Lembra que eu falei agora há pouco? Pois bem, então o objetivo é a marca, quanto mais ela consegue trazer o aspecto emocional, ser relembrada na memória, a marca, quanto mais ela consegue expor, então, o quanto ela pode atender às necessidades desse cliente para que o seu processo racional aconteça, mais ela consegue dar um match ali na vida do cliente e aí, obviamente, ele tem menos esforço para comprar. Ele não fica raciocinando. Aquilo se torna um hábito na compra dele. Com certeza. E utilizar, agora, no âmbito empresa, as empresas que utilizam do neuromarketing, quais os benefícios que isso traz para elas? Tipo, vamos supor, uma empresa que mexe no ramo alimentício e utilizar do neuromarketing, o que ela pode estar agregando ao negócio dela? Olha, tem 3 passos principais que os profissionais, como um todo, empreendedores e os profissionais de marketing precisam começar a entender sobre neuromarketing. O primeiro é que neuromarketing, como eu disse, é uma disciplina, é uma ciência recente. Então, existe muita pesquisa sobre ainda para elucidar vários pontos. Então, o primeiro ponto nisso, como que eu posso utilizar neuromarketing no meu trabalho? Como que eu posso entender de neuromarketing? O primeiro passo é entendendo de pessoas. Então, poxa, eu entendo agora que boa parte das minhas ações diárias são inconscientes. Então, como eu posso fazer essa compra inconsciente se tornar um hábito para o meu cliente? Esse é o primeiro passo. Como que eu faço isso? Eu estando sempre na memória do meu cliente, agindo pelo lado emocional ou pela quantidade de vezes que ele me vê. O outro ponto primordial é que todos os estabelecimentos hoje, né, todas as organizações hoje, existe um ponto de contato com a tecnologia no qual atende o cliente. Então, estar perceber quais tecnologias podem ser úteis no meu negócio para coletar dados desse cliente. Um exemplo, no site, então, eu posso utilizar de mapa de calor, que vai possibilitar, então, que eu identifique quanto tempo o meu consumidor está ali na minha página, o que o atraiu. Então, não só questões de clique, mas sim de qualidade de insights em cima do comportamento do meu cliente, tentando entender justamente de que forma que ele está pensando e analisando meus produtos. E o terceiro ponto se você ainda não tem a consciência ou a capacidade de investir em tecnologias, que muitas dessas tecnologias são gratuitas, softwares que nós temos, sites que possibilitam vinculações em suas plataformas tecnológicas, mas se ainda não tem consciência, eu acho que o primeiro passo seria começar a pesquisar sobre neuromarketing e descobrir quais os insights do neuromarketing já pesquisados para o seu segmento.
o exemplo alimentício. Então, quais são as pesquisas atuais que pesquisaram consumidores, de que forma que esses consumidores agem nas suas escolhas inconscientes quando vão escolher um alimento? Então, a partir de então, dá um Google, né? Eu literalmente dá um Google. Entendendo a importância da neurociência para tabular e compreender essa jornada de compra do seu consumidor é imprescindível. Com certeza. Eu gostaria muito de agradecer a professora Larissa por ter vindo até aqui, ter compartilhado conosco esse assunto tão importante, tão relevante, tão atual, né, professora, que está assim, tão em pauta hoje em dia e que a gente não tem tanta informação sobre. Então, foi de muita relevância a sua participação. E eu gostaria de agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Obrigada. Acredito que assim como foi para mim, acredito que para vocês esse assunto também foi muito relevante, muito pertinente. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo programa. Tchau, tchau.